Ok, voltando aqui para fazer a segunda parte do exercício que nós começamos no vídeo anterior, falando sobre essa função aqui, na verdade. Nós calculamos a derivada primeira e estabelecemos os intervalos de crescimento e decrescimento da função, assim como o seu ponto de máximo local, né? X igual a zero. Muito bem. Agora nós queremos estudar concavidade. Aí nós vamos partir para a derivada segunda. Vamos derivar aqui essa função desse jeitinho, tá? Então, derivada segunda vai ficar assim. Derivada segunda dessa função. Vou repetir aquele menos 4 constante. E vamos derivar apenas essa parte que é variável aqui, tá bom? Vamos derivar esse quociente. De novo, usando a regra do quociente. Teremos assim, derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda. Então, notando aqui, derivada da primeira é 1, multiplicado pela segunda, que é x menos 1 ao quadrado. Menos a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é ao quadrado, né? Segunda é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Derivada é menos a primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda. Aí você vai aplicar a regra do quociente a essa função quadrática aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado menos 1 elevado a 1, né? Então, teremos assim, 2 multiplicado por x ao quadrado menos 1 elevado a 1. Aí, pela regra da cadeia, você deriva aqui dentro, né, a função x ao quadrado menos 1, e no final das contas nós vamos ter 2x, derivando aqui, né, x ao quadrado. No denominador vai ser x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí você multiplica os dois quadrados, 2 vezes 2, 4, né, potência de potência, repete a base, e multiplica os expoentes. Então fica x ao quadrado menos 1 à quarta, né? Portanto, teremos x menos 1, x ao quadrado menos 1 elevado à quarta, tá bom? Bom, agora já derivamos. O que nós vamos fazer é arrumar a casa, né? Colocar numa forma, como eu sempre digo, inteligível, de maneira que a gente possa entender o que é esse bolo aí, né? Então, nós teremos f duas linhas dx igual f duas linhas de x. Vamos lá. Repete aqui o x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tem x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui tem x ao quadrado menos 1. E aqui tem x ao quadrado menos 1 à quarta. Vamos dividir todo mundo por x menos 1, x ao quadrado menos 1. Então, vai sumir 1 daqui, dividindo. É como colocar isso em evidência, né? Mas vamos dividir todo mundo, todas as parcelas aqui no numerador e o denominador por x ao quadrado menos 1, por esse fator. Dividir aqui sumiu, dividir aqui vai ficar 1, dividir aqui vai ficar 3 no expoente, né? Muito bem. Aí ficou apenas x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, e aqui você tem 2 vezes 2, 4, vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. Eu esqueci de repetir o menos 4, tá? Vou repetir aqui atrás. Deveria pôr ali no início, mas ainda em tempo, né? Esquecemos aqui o menos 4. Mas tudo bem. Coloquei atrás, não tem problema nenhum. No denominador, você tem x ao quadrado menos 1 ao cubo. X ao quadrado menos 1 ao cubo. Agora, nota o seguinte. Quando eu fizer a conta aqui, vai ficar x ao quadrado menos 4x ao quadrado, vai dar menos 3x ao quadrado. Menos 1, tá certo? Por questão de espaço aqui, eu já vou multiplicar por esse menos, tá bom? Então, vai ficar menos 3x ao quadrado menos 1, que ao multiplicar pelo menos ali, vai ficar só o 4, né? Estou multiplicando esse menos, que é o menos 1. Então, eu vou obter no numerador 3x ao quadrado mais 1. Tudo bem? E no denominador,
nada a fazer, né? X ao quadrado só repete. Menos 1 elevado ao cubo. Bom, aqui já num bom ponto para nós analisarmos a função. Na verdade, os sinais, né? O sinal da função derivada segunda. Aqui você vê que a função derivada segunda é igual a 4 multiplicado por esse quociente. Esse número é sempre positivo, claro. Né? O numerador aqui é sempre positivo. Né? X ao quadrado é maior ou igual que zero, multiplica por 3 também, mas quando você adiciona 1, já tirou o zero da jogada. Então ele é sempre positivo. Portanto, o sinal da derivada segunda vai ser o mesmo sinal desse binômio aqui, x ao quadrado menos 1. Né? Porque se for positivo elevado ao cubo vai dar positivo, se for negativo elevado ao cubo vai dar negativo. Então basta analisar o sinal de x ao quadrado menos 1. Né? Então, quais são as singularidades aqui? Isso aqui nunca vai se anular, numerador, mas o denominador vai se anular em menos 1 e em 1. Então você chega aqui e faz aquele esqueminha, né? O denominador se anula em menos 1 e em 1. E aqui você avalia o sinal da derivada segunda, né? Então, veja bem, isso aqui é uma parábola, né? que se anula em menos 1 e 1. E tem concavidade para cima. Então, é uma parábola que está mais ou menos posta dessa forma. Assim, né? Concavidade voltada para cima. E aí você conhece o sinal dela, que vai ser o mesmo sinal da derivada segunda. Ou seja, no intervalo, no intervalo antes do menos 1, de menos infinito a menos 1, você vai ter que a sua função derivada segunda é positiva. Também no intervalo de 1 até mais infinito, para números maiores que 1, a função vai ser positiva, está acima do zero. E entre menos 1 e 1, a parábola está abaixo do zero. Portanto, aqui nesse intervalo, a função f2' vai ter sinal negativo. O que significa isso em termos de concavidade? Significa que quando a função f2' é positiva, o gráfico da função, a curva, vai curvar para cima. Né? Você vai ter concavidade para cima. Aqui, portanto, e aqui. Por outro lado, se a derivada segunda for negativa, a curva vai curvar para baixo, né? Vai ter concavidade para baixo. Então vai ficar posta dessa forma aqui. Pronto. Aqui você já pode responder, concluir a questão, né? Porque você tem que os intervalos onde a concavidade é para cima, a concavidade para baixo, e você descobriu que a função ela muda a concavidade. Porém, menos 1 e 1 não pertencem ao domínio da função. Né? E, de fato, essa função não possui pontos de inflexão. Que menos 1 e 1 não estão no domínio, tá certo? Então, quando nós fizermos o gráfico, isso vai ficar claro por que eles não são pontos de inflexão, por que eles não podem ser pontos de máximo, de mínimo. Né? Eles não pertencem, estão fora do jogo, não pertencem ao domínio da função. Aí você responde aqui, né? Segunda parte. Resposta. F não possui pontos de inflexão. Pontos de inflexão. Tá bom? Devido a tudo isso que nós falamos aí. Por isso que nós falamos, né? Que seriam aqui, você poderia pensar que aqui no menos 1 e no 1, mas eles não pertencem ao domínio da função. Né? Menos 1 e 1 não estão no domínio, tá certo? Muito bem. Com relação à concavidade, você escreve F é côncava para cima, nos intervalos, aí o intervalo de menos infinito a menos 1, menos infinito a menos 1, e o outro intervalo de 1, de menos infinito a menos 1, né, e de 1
a mais infinito, tá certo? De 1 a mais infinito. E ela vai ter concavidade para baixo de -1 até 1. Concavidade para baixo, tá certo? F é côncava. Côncava para baixo, no intervalo -1 a 1. Pronto. E aí, com essa resposta, e a outra, primeira sobre crescimento e decrescimento, x0 é o ponto de máximo local, onde a função cresce, e você concluiu que f não possui ponto de inflexão e destacou os intervalos onde ela é côncava para baixo, para cima, terminou o exercício. Na verdade, eu vou voltar, porque eu quero fazer o gráfico, né, para mostrar o significado disso e também para nós checarmos se essas informações estão corretas, tá bom? Sobre crescimento, sobre concavidade. Ok? Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, eu volto no próximo vídeo. Um grande abraço.